do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu irei fazer a leitura do capítulo 11, versículo 17 ao versículo 34. Os irmãos acompanhem suas Bíblias. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do 17 ao 34. Diz assim as Sagradas Escrituras: nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriaga. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhaos que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de aliciado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunis para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar nesse momento. Deus amado e bendito Pai, nós temos expressado o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa fé ao Senhor, por meio de tudo que tem sido feito e realizado até agora. Nós rogamos que o Senhor fale conosco novamente, que o Senhor alimente a nossa alma, que o Senhor esteja, ó Deus, nos dando uma compreensão mais profunda, ó Senhor, esse sacramento instituído por Ti mesmo para a Tua igreja. Nos abençoe nesse momento, nos dê a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a Santa Ceia foi instituída por Jesus Cristo na noite em que foi traído. Sua ministração é uma das marcas principais, fundamentais de uma igreja genuinamente cristã. E nós, como povo de Deus, precisamos crescer na compreensão e sempre estarmos revendo a nossa prática com a Santa Ceia. Porque na falta da compreensão mais aprofundada, ou a nossa negligência, a nossa prática da Santa Ceia,
o momento da Santa Ceia, ela pode ser desastroso, uma tragédia. Por exemplo, eu conheço um certo pastor de uma igreja tida como de fato é uma igreja bíblica, mas que esse pastor, ele começou a tentar estimular os crentes, fazendo da seguinte maneira: ele prometeu que no final de cada ceia, ele daria um cálice, é claro, vazio, para o membro que viesse para a ceia, e no final de 12 cálices, ele daria um prêmio. Isso é uma tragédia. Mas numa igreja, numa denominação tida como bíblica, a nossa falta de compreensão, a nossa falta de maior profundidade, ou a nossa negligência pode nos levar a práticas trágicas, irmãos, para com essa que é uma instituição sagrada do Senhor para a sua igreja. A igreja de Corinto, ela ia numa linha ainda pior do que isso. A igreja de Corinto, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo em aproximadamente 51 depois de Cristo, em sua terceira viagem missionária. Era uma igreja cheia de problemas. Por isso, quando Paulo estava já em Éfeso, por volta de 57 depois de Cristo, ele fica sabendo por alguns irmãos dos problemas daquela igreja, a igreja de Corinto. E aí, Paulo, irmãos, ele escreve a sua primeira carta para responder alguns questionamentos e procurar dar direção àqueles irmãos sobre práticas que estavam acontecendo na igreja que não condiziam de fato com o Evangelho. Por isso, a carta aos Coríntios, do capítulo 1 até o capítulo 4, parte do 4, Paulo vai tratar ali, amados irmãos, de problemas de divisões. Era uma igreja extremamente orgulhosa, então a igreja estava dividida em vários grupos. Paulo vai tratar isso aproximadamente 4 capítulos. No capítulo 5 ao 6, Paulo vai tratar sobre problemas morais da igreja, diversos problemas morais, irmãos que estavam colocando outros na justiça, problemas de adultério e outros ali. Do capítulo 7 ao 14, Paulo vai tratar de problemas principalmente relacionados ao culto. E aí, quando nós vamos para o último capítulo 15, problemas de heresia, com respeito principalmente à ressurreição. E aí no capítulo 14 especificamente, aí no capítulo 11 especificamente, no versículo 17 ao 34, nas questões do culto, Paulo vai tratar aí com respeito à prática daqueles irmãos, a prática trágica daqueles irmãos no momento da Santa Ceia. Então, meus amados, Paulo vai dizer que, por exemplo, no momento da ceia, estava havendo divisões, versículo 20 e o versículo 21 da parte A. Do 21 a parte B e o 22, Paulo aí nos vai mostrar a irreverência daquela igreja no momento da ceia. Ou seja, aqueles irmãos estavam ali vivendo divisões mesmo no momento da ceia, estavam também, irmãos, tendo irreverentes no momento da ceia. E aí Paulo identifica no versículo 30 que a igreja estava sendo punida pelo Senhor. Deus estava disciplinando aquela igreja porque eles estavam sendo irreverentes, indisciplinados no momento da ceia. Assim, meus amados, diante, irmãos, disso, Paulo escreve para colocar as coisas em ordem. Paulo passa a instruir aqueles irmãos. Agora, na instrução de Paulo, ele faz algo que é de suma importância. Paulo vai relembrar aqueles irmãos quanto ao porquê da instituição da ceia. Ou seja, Paulo vai trazer algo que eles em tese já tinham escutado, mas Paulo vai trazer novamente porque a ceia foi instituída, para que eles pudessem voltar a ter uma compreensão, ou se aprofundarem na compreensão da Santa Ceia do Senhor. Assim, irmãos, diante da necessidade que nós temos de uma comunhão maior com o Senhor nesse momento,
de uma comunhão maior com a igreja, de honra ao Senhor. Eu convido aos irmãos a meditar nessas instruções do apóstolo Paulo, com o tema: por que Jesus instituiu a Santa Ceia? Por que, irmãos, Jesus instituiu a Santa Ceia? O primeiro motivo que nós podemos perceber aqui nas palavras de Paulo, na instrução aos Coríntios, porque Jesus instituiu a ceia, o primeiro motivo é que Jesus instituiu a ceia para que possamos lembrar da sua pessoa e da sua obra constantemente. Veja aí, versículo 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Versículo 24: e tendo dado graças, o partiu e disse: o que foi que Jesus disse? Isto é o meu corpo que é dado por vós. Perceba a expressão agora: fazei isto em memória de mim. 25: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Na noite da sua última Páscoa, o Senhor instituiu a Santa Ceia, e Ele revelou o simbolismo ali do pão e do vinho, como também o propósito desse cerimonial sagrado. Ele disse que ao comermos o pão, esse pão simboliza o seu corpo, e ao bebermos o vinho, ele simboliza o seu sangue. E nesse momento nós estamos trazendo novamente à memória a sua pessoa e a obra realizada por Ele em nosso favor. Porque Ele instituiu a ceia? Para que possamos constantemente lembrarmos da sua pessoa bendita e do que Ele fez, irmãos, em honra ao Pai e em resgate de um povo que Ele mesmo elegeu antes da fundação do mundo. Irmãos, nós somos tendenciosos a viver pensando somente nas coisas aqui da terra e não nas coisas celestes. Por exemplo, os cuidados da casa, vivemos pensando somente em pessoas, em trabalho, em estudos. Nós somos tendenciosos a viver mergulhados nessas coisas, em entretenimentos. Nós somos tendenciosos a viver descuidados da nossa alma. Por exemplo, não ler as Sagradas Escrituras, não meditar, orar muito pouco, participar pouco das reuniões da nossa comunidade, da nossa igreja. Então, por causa da nossa tendência de pensarmos pouco nas coisas celestiais, principalmente da pessoa de Cristo e da sua obra bendita, de sermos descuidados com respeito a isso, para sermos combatidos, irmãos, de uma certa amnésia espiritual da graça, Jesus, Ele instituiu a ceia, para que possamos sempre lembrarmos da sua bendita pessoa, da sua pessoa gloriosa e da sua obra de redenção. Então o Senhor instituiu a Santa Ceia para ir contra a nossa amnésia espiritual e de encontro ao esquecimento do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando com reverência nós tomamos o pão e o cálice, nós somos levados a lembrar que Jesus desceu dos céus, que Ele foi humilhado durante toda a sua vida, que Ele foi traído, Ele foi injustiçado, Ele foi espancado, Ele foi cuspido, envergonhado, blasfemado, Ele foi considerado mentiroso, falso profeta, Ele foi pregado na cruz, sofreu as piores dores físicas, emocionais, espirituais e infernais. Ele derramou todo o seu sangue, morreu como miserável entre os homens, mesmo sendo santo e rei de todo o universo. Quando tomamos a ceia com reverência, nós somos lembrados que o rei do universo se fez homem para morrer por criaturas que ele não precisava delas para nada. Quando nós tomamos a ceia com reverência, com
entendimento, nós somos lembrados que o Deus Santo se fez homem para morrer por pecadores, homens, pessoas que o odeiam, que são orgulhosos, pessoas que não reconhecem a sua majestade. Quando nós tomamos a ceia com reverência, com entendimento, nós somos lembrados que Jesus levou sobre a sua alma e corpo a ira de Deus, que Ele sofreu tudo que Ele sofreu no inferno, tudo que Ele sofreu no inferno, Jesus tomou sobre si os tormentos, o pavor, o medo, a tristeza, o sentimento de abandono por parte de Deus Pai. Quando tomamos a ceia com reverência e entendimento, nós somos lembrados que por meio da obra de Jesus, o diabo, o pecado, o mundo e a morte já não tem domínio nem poder sobre nós, e que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Para não esquecer de quem é Jesus e do que Ele fez por nós, Ele instituiu a Santa Ceia. A ceia não é somente comer um pedaço de pão e tomar um cálice de suco ou de vinho, é trazer a memória pela fé, por meio desses elementos, que não é nada, ou nenhuma outra pessoa que nos trouxe a salvação, mas a pessoa de Jesus Cristo, por meio da sua morte na cruz do Calvário. Diante dessa realidade, nós somos lembrados de Cristo. Nós devemos lembrar de Cristo, cheios de admiração, cheios de reverência, lamento por causa dos nossos pecados, mas também cheios de gratidão, de confiança em sua obra, de amor por nós. Amor que não foi extinguido e nem diminuído, quando em sua alma e corpo Ele gemia e gritou em nosso lugar. Por isso Ele disse: fazei isto em memória de mim. É para lembrarmos da sua pessoa, em memorial. Mas nós identificamos o segundo motivo do porquê da instituição da ceia do Senhor. É para proclamação do Evangelho. Versículo 26 diz assim: porque todas as vezes que comedes este pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Paulo revela, meus amados, que sempre que a Santa Ceia é vivenciada de maneira correta, nós estamos proclamando a morte do Senhor, o Evangelho, até o seu retorno. Ou seja, a Santa Ceia não é somente um momento de lembrança, mas é um momento de proclamação visível do Evangelho. E eu me lembro aqui de Jonathan Edwards, quando ele escreve o seu livro, que é uma série de sermões, os afetos religiosos, que ele fala que a Santa Ceia é como um teatro, para tocar em nossa alma. É uma proclamação à nossa alma e todos aqueles que estão vendo. Ou seja, a Santa Ceia não é apenas um momento de lembrança, mas é a proclamação visível do Evangelho. Ou seja, os coríntios, irmãos, estavam sendo advertidos por causa de algo que eles estavam desrespeitando. O próprio Evangelho. Eles estavam tratando com desdém algo sacrossanto, o Evangelho, de forma visível. Sempre que ministrada, a Santa Ceia está anunciando que a salvação é somente pela morte de Jesus Cristo. Ela está anunciando a insuficiência do homem, mas a suficiência de Cristo. Sempre que ministrada a Santa Ceia anuncia a nossa miséria. Foi somente pela morte do Filho de Deus a salvação foi obtida. Sempre que ministrada a Santa Ceia está anunciando diante dos olhos de todos que aprove a Deus salvar aos homens, matando em nosso lugar o seu Filho. Sempre que ministrada a Santa Ceia está proclamando que não há um justo sequer, pois o Filho de Deus teve que vir dos céus para morrer em nosso lugar. Nós não poderíamos ir aos céus, então Ele veio até nós. Sempre que ministrada a Santa Ceia está proclamando que não é por obras de aparente justiça do homem que somos salvos,
mas pela morte do Cordeiro de Deus, que somos livres da condenação, da ira do próprio Pai, que é derramada no inferno sobre os pecadores. Sempre que ministrar a Santa Ceia, proclama que antes, hoje e para sempre, a única forma de salvação é através do sacrifício de Jesus Cristo. Sempre que ministrar a Santa Ceia, proclama que Jesus morreu, mas que vive e que um dia voltará para buscar o seu povo. Não é por acaso que aqueles irmãos da igreja de Corinto estavam sendo disciplinados. Não é por acaso. A falta do verdadeiro entendimento sobre a Santa Ceia pode gerar, geralmente gera, negligência, a não valorização de algo que é sagrado e proclamador. A administração e a participação da Santa Ceia é um momento em que juntos nós proclamamos que somente pela fé no sacrifício de Jesus, qualquer classe de pessoas pode obter a salvação, que Ele vive, que Ele voltará no dia dos céus em grande poder e glória para buscar o seu povo e julgar esse mundo. A Santa Ceia devidamente ministrada é um legado deixado para o povo de Deus, é uma das marcas que distinguem a verdadeira igreja das falsas. Essa verdade deve nos lembrar e nos levar a compreender que devo participar da ceia para, por meio dela, proclamar a todos que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Ele vive, que Ele voltará. Por isso todos devem crer. Por isso Ele diz: anunciemos a morte do Senhor. Estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, porque a ceia foi instituída para proclamação do Evangelho, para lembrarmos e para proclamarmos o Evangelho do Senhor. Eu quero destacar agora o último ponto, porque a ceia foi instituída. Terceiro e último ponto, para a edificação do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. A Santa Ceia, irmãos, é um momento de lembrança, de proclamação, mas também de edificação. Não é apenas um momento que diz respeito a fatos históricos, que é um fato. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, é um fato histórico, mas não é somente isso, é um fato. A ceia diz respeito a um fato, a uma pessoa que toca e afeta a nossa alma. Por isso o apóstolo Paulo disse aos Coríntios: primeiro, para participarem nesse momento de forma santa e evitarem a continuação do juízo de Deus que já acontecia entre eles. Veja o versículo 27, ele diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 29, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 30, eis a razão, perceba agora, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Agora vá para o 34, ele diz: se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Perceba que a ceia não é somente uma memória, não é somente um momento proclamador, mas é um momento em que Cristo, Ele está presente, por meio do Espírito Santo, irmãos, para abençoar. E em determinados casos, Ele pode, irmãos, também julgar. Então Paulo adverte aqui aqueles irmãos para se aproximar da mesa do Senhor, tendo discernimento, para não ser culpado, não ser réu do corpo e do sangue do Senhor. Porque quem come e bebe sem discernir o que está fazendo, tendo a compreensão, não tendo a reverência, não tendo a própria reverência, como eu já falei, não tendo o entendimento
está fazendo é juízo para si. Mas, quando nós tomamos, irmãos, com reverência, com discernimento, dando a honra devida a Cristo, é um momento em que Ele nos abençoa. Veja, nesse sentido, Paulo vai dizer também que é necessário o autoexame para participar desse momento. Veja o versículo 28. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas quando julgados, veja, nós somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então Paulo chama a atenção aqui, participar desse momento, a fim de evitar, no caso de Corinto, continuar o juízo. Tinha pessoas fracas, doentes e muitos que Deus já tinha levado. Não há consenso do que seria de fato essas expressões, mas a expressão, por exemplo, aqui, fracos, a própria falta de compreensão e reverência ligada no momento da ceia faz com que a pessoa não seja edificada. Tem pessoas que, principalmente comer um pedaço de pão e beber um cálice, não recebem a graça, porque é um momento sacramental onde o Espírito Santo, ele abençoa a alma, ele renova a fé, ele dá graça, ele abençoa, ele fortalece. Mas quando a pessoa ele não tem esse fortalecimento, fica fraco. Outros aqui estavam doentes e outros já tinham passado. Então Paulo, ele exorta aqueles irmãos terem esse discernimento, tomarem de forma santa, para não prolongar o juízo que já havia na igreja. Segundo, ele chama a igreja ao autoexame. E em terceiro lugar, ele chama a igreja a considerar, irmãos, os irmãos nesse momento. Versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros, porque no contexto da igreja de Corinto, existia antes da ceia uma festa chamada Ágape, que era uma festa chamada de amor, mas só tinha nome de amor, irmãos, porque aqueles que podiam chegar primeiro, eles chegavam, davam seus banquetes, comiam, se embriagavam, se empanturravam. Quando os mais humildes chegavam depois, eles não tinham mais nada. Então só tinha o nome somente, e o ágape só era no nome, porque na prática não existia. Então é um momento, deve ser um momento de bênção, onde Deus aprova e derrama a sua graça sobre a alma daqueles que estão tomando com discernimento, estão tomando, irmãos, com reverência. Então, meus amados, a ceia foi instituída com um propósito de edificação do corpo de Cristo, e isso acontece, meus amados, por meio da fé, por meio da presença de Cristo, na atuação do seu Espírito Santo. Não é em si o pão, não é em si o cálice, é o que eles representam, é a atitude de fé. Os puritanos afirmavam que a Santa Ceia é um encontro terreno com o Cristo celestial. Ou seja, na Santa Ceia nós recebemos Jesus Cristo espiritualmente. Eduardo Hayward é um puritano, ele afirmou o seguinte: afirmo existir uma presença real, verdadeira e perfeita de Cristo na Santa Ceia mediante o Espírito Santo. Cristo não está presente fisicamente na hora da ceia. Nós não cremos na transubstanciação nem na consubstanciação, como os católicos romanos ou os luteranos. Nós não cremos nisso, mas nós cremos que o Espírito Santo está presente, e onde o Espírito Santo está, Cristo está, e Ele opera poderosamente na alma dos filhos dele, do povo do pacto. Então, ao comer o pão e beber o cálice pela fé, nós somos unidos ao corpo sagrado de Cristo, irmãos. Porque nós já somos, nós somos unidos em fé nesse momento. Que os puritanos, nesse momento, se estivermos na posição de quebrantamento reverente,
o Espírito de Cristo opera em nossa alma, fazendo o que, pastor? Renovando a nossa fé, renovando a alegria da salvação, a paz com Deus, o consolo em meio às nossas aflições, esperança da salvação e a nossa comunhão com os irmãos. Assim como a comida física, de forma semelhante, como a comida física fortalece o nosso corpo quando está dentro de nós, semelhantemente, o ato de tomarmos a Santa Ceia com fé nos dá alimento espiritual, quando pela fé nós entramos em comunhão com Cristo vivo. Então nesse momento Ele nos consola, Ele perdoa, Ele refrigera, Ele fortalece, Ele nos dá direção. Ou seja, nesse momento a nossa fé cresce. O pecado luta contra a nossa alma, mas o sacramento da ceia é o meio onde nós somos ligados a Cristo, e nesse momento Ele opera em nossa alma, nos fortalecendo e revelando o seu amor por nós. Ele nos revela ainda mais que somos o seu povo e que Ele fez uma aliança confirmada no seu sangue. Então nesse momento essas verdades são renovadas em nossa alma. Para terminar nesse sentido, pensando nos puritanos, Meadoway disse o seguinte: se prestasses a devida atenção nessa ordenança, da ceia, e dela fizestes uso correto, descobririas que para ti ela tem seu uso inefável. Aí vai dizer: para fortalecer a tua fé, despertar santas afeições em ti, e te assistir em toda boa palavra e obra. Meus amados, tendo em vista que a Santa Ceia é o banquete de Deus, que é uma ordenança, um sacramento instituído para a pessoa bendita de Cristo e da sua obra de redenção, também para a proclamação visível do seu Evangelho pela Igreja e para a edificação do corpo de Cristo pela operação do Espírito Santo, eu chamo a igreja a considerar o seguinte: primeiro, desprezar esse momento é uma afronta ao Pai. O desprezo à Santa Ceia, praticado por muitas pessoas hoje, é uma afronta a Deus. O desprezo está em não atender à ordenança, a não dar devida importância ao significado, e não querer a graça e os benefícios ministrados pelo Senhor nesse momento. Aqui está, irmãos, a afronta a Deus: não obedecer, não dar importância ao significado e não querer receber os benefícios desse momento. É semelhante àquela parábola que Jesus contou em Mateus 22, 1 ao 4, onde um rei, ele vai dar o seu banquete e chama os servos, mas eles desprezam de várias maneiras o convite. Então o desprezo à Santa Ceia, meus amados, é uma afronta a Deus. E esse desprezo, eu penso que ele pode ser visto em duas atitudes. Primeiro, em não de fato participar. Muitos acham que esse momento é opcional, ou seja, eu posso como crente, eu não posso, tanto faz, eu posso participar ou não posso. Pessoas que faltam a ceia por motivo não justificados diante de Deus e da igreja, estão pecando. Tem pessoas, irmãos, que faltam ceia e ficam assistindo TV em casa. Outros trocam a ceia por jogo de futebol. Outras trocam a ceia para ficar dormindo e etc. São todas coisas descartáveis, exceto lutos, viagens, enfermidades, trabalhos por escalas, ou certas exceções. A falta da Santa Ceia é uma afronta a Deus. Na nossa congregação já aconteceu, porque o irmão faltou, estava cansado, fiquei em casa. Mas o cansado não é morto de cansado, morto não existe, é uma redundância, morto de cansado. É a pessoa deitada, irmão, assistindo o tempo que passava na Globo Faustão. Esse momento não é opcional, é um mandamento.
O desprezo também, eu penso, está em não solenizar esse momento. Todos os cultos devem solenizar, mas os cultos da Santa Ceia, eu penso que ainda mais. Tem pessoas que nesse momento não ficam atentas. Tem pessoas que ficam conversando, olhando a roupa do outro, se o cabelo está grande, se o cabelo está pequeno, se vê de boné, se vê descalço. Pessoas ficam prestando atenção em outros, estão desprezando o momento, afrontando a Deus. Sabe qual é a consequência disso? O desleixo intencional e sem arrependimento traz condenação. É pecado. Paulo disse: essa é a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Fraqueza espiritual, enfermidades e mortes. A igreja de Corinto provava disso. Segunda atenção que eu chamo para os irmãos que estamos de fato caminhando ao término é que precisamos nos examinar antes de participar desse ato solene. Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Uma vez que o pão e o vinho representam o corpo de Cristo e o seu sangue, e uma vez que comer dignamente traz ricas bênçãos espirituais, e comer dignamente traz julgamentos severos, antes de comer, nós devemos nos examinar nós mesmos, para ver se estamos, irmãos, nesse momento. Eu não digo preparados, porque muitas vezes não estamos preparados, mas perceber as nossas falhas e se estamos dispostos a nos arrepender dos nossos pecados. Porque nós devemos nos examinar. Paulo vai dizer aí, mais versículo 31, se nós examinássemos nós mesmos, não receberemos juízo. 32, quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Se não somos capazes, irmãos, de nesse momento pararmos e refletir na nossa vida e nos arrepender e tomarmos, nós podemos ser de fato julgados pelo Senhor. Eu conheço pessoas que estavam tomando Santa Ceia, irmãos, vivendo em prática de adultério, fornicação. Isso é uma afronta ao Senhor. Está dizendo: eu tenho comunhão com o Senhor, numa prática declarada de pecado. Se nossas atitudes, irmãos, estão certas, então nós devemos comer. Se elas estão erradas, nós devemos julgar nós mesmos antes de comer, nos arrepender, pedir o perdão do Senhor, estar disposto de fato a abandonar e participar da ceia pela fé, e assim nós seremos fortalecidos espiritualmente pela presença do próprio Cristo. Possamos nos aproximar do Senhor nesse momento com corações quebrantados, arrependidos, mas também alegres por seu amor manifesto na cruz, alegres pela família que fazemos parte, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, e esperançosos, irmãos, porque o câncer, a morte não tem alguma palavra sobre nós, porque Jesus morreu, venceu todas as coisas, e um dia nós reinaremos para sempre com Ele. Você que professa fé em Cristo Jesus, que já foi batizado em uma igreja genuinamente evangélica, que não está em disciplina, mas está em comunhão com o corpo de Cristo, você é convidado nesse momento a orar a Deus, pedindo perdão dos seus pecados, comer do pão e beber do cálice em memória de Cristo, proclamando o Evangelho e receber a ministração do Espírito Santo na sua alma nesse momento. Nós vamos nesse momento orar ao Senhor. Você vai curvar sua cabeça e vai se colocar diante do Senhor. Se há algum pecado e você tem ciência, peça perdão a Deus. Se arrependa. Nesse momento nós estaremos orando ao Senhor, pedindo a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia sobre as nossas vidas.